Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo e dessa vez a gente vai começar na verdade uma série de vídeos e eu vou contar com a participação do meu grande amigo Robson e eu também vou contar com a participação do Eduardo, vocês vão ver a imagem do Eduardo aparecendo aí também, que são grandes pessoas, pessoas que conhecem muito dos seus temas, são filósofos, são professores, pessoas que sabem do que estão falando, então vocês vão ver esses vídeos, esse que a gente vai fazer agora e mais alguns que a gente vai fazer em série sobre temas importantes relacionados à educação, sobre a pessoa, sobre a formação do ser. A gente vai falar também sobre cidadania, a questão da ditadura, a questão da limitação da cidadania e uma série de outros temas que vocês vão acompanhando nos próximos vídeos do canal. Então o primeiro vídeo que a gente vai fazer vai ser sobre a importância da educação, e aí eu pensei para a gente falar sobre, por exemplo, como a educação contribui para a libertação do ser, ou como ela contribui para a formação do cidadão, né? Já, afinal de contas, em outros vídeos a gente também vai falar sobre cidadania, e como que a educação pode ou não contribuir, já que ela pode também ser uma ferramenta de limitação, inclusive, né? De engessamento da pessoa, de controle, né? Controle social, afinal de contas ela é imposta pelo Estado de uma forma uniformizada. Então o que a gente poderia dizer a princípio sobre a educação e a sua importância? Pois é, você já colocou duas situações aí que eu acho que para o tema educação elas são bem básicas, que é a educação para a libertação do ser e vamos dizer uma educação para a contenção social. Então o que isso quer dizer? Você é educado para se adequar a uma sociedade, para aderir à cultura daquela sociedade, portanto é uma educação que vai impor limites. Essa é uma forma de educação. A segunda forma de educação que você colocou ali é a educação para o ser, que é uma educação de libertação, que eu acho uma das mais importantes, não que a primeira não seja, mas a primeira é a mais praticada. Então quando a gente fala de educação, à primeira vista parece que é tudo a mesma coisa e a gente precisa de educação, tem que investir mais em educação e tudo mais, tá tudo no mesmo grande pacote, mas os caminhos podem ser muito diferentes e os resultados muito diferentes. A educação para o ser é uma educação onde você tem que ter mais investimento de fato, você tem que ter mais profundidade de fato, é uma experiência muito mais para o indivíduo e para as individualidades, o que requer um preparo e tudo mais, e realmente ela é desafiadora. Eu, Robson, vejo que não é o foco da nossa educação hoje, não é o foco da civilização moderna, e por conta dessa falta, ou seja, isso não é um foco, eu acho que daí advém muito de nossos problemas, porque a gente espera que os nossos problemas sejam resolvidos pela educação limitadora, e na verdade, né, quando a gente for falar mais tarde nesse processo, desses vídeos, ética, cidadania, política, elas requerem educação para o ser. Elas requerem uma educação que na filosofia a gente gosta muito de falar, o professor Eduardo posteriormente vai falar sobre isso, a educação para o espírito, né? Não na questão religiosa e tudo mais, mas para o espírito humano. Será que nós já nascemos humanos? Será que naturalmente nós somos humanos? A consequência da nossa vida é naturalmente você se educar, conviver, desaguar aí numa ética e tudo mais? Ou será que essas coisas podem e devem ser ensinadas e aprendidas? Então são dois caminhos, né? Só resumindo aqui, a educação para o ser, que é libertadora, e a educação de contenção, que é para a formação da civilização, então, que também é necessário. Aí a gente tem que pensar, é um dos temas que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos, é justamente a questão da cidadania. Sim. Então quando você tem uma educação que ela forma e ela promove a liberdade no sentido do pensamento, ela prepara a pessoa para pensar, para refletir, né? E não uma pessoa para obedecer, para ser um trabalhador disciplinado, um obediente. Adequado, né? Perfeitamente adequado. Eu costumo, só te interrompendo, eu costumo dizer que, assim, obviamente cidadania é fundamental, é importante, mas a gente precisa perceber uma coisa. A cidadania, ela é um rendimento, ela é uma conversão ao culto do Estado. Então, a gente precisa entender muito bem a qual Estado nós estamos nos rendendo. Porque você ser formado cidadão num Estado injusto, você vai ser formado cidadão injusto. Então, antes dessa formação cidadã, você precisa do sujeito crítico. As leis são para ser obedecidas, sim, mas já lá em Platão está dizendo, tá, uma lei justa. E como que nós podemos saber qual é a lei justa? Então, no sentido do debate. O debate. Você tem que abrir espaço. Exatamente. Quando você tem um sistema, um governo, né? Falando de governo, não exatamente do Estado. Sim, sim. Mas aí você falando no sentido de um governo que limita
né, que lança a ideia, por exemplo, de uma escola sem partido, né? A gente teria essa discussão um tempo atrás, ainda tem, né, de forma mais velada, que o cidadão ele não pode ser crítico demais, ele não pode refletir demais, ele não pode criticar demais o governo, o Estado, enfim, o sistema que ele vive, porque senão ele é visto como uma pessoa má, Sim. né? E, Sim. consequentemente, ele não serve para aquele tipo de Estado ou nação. Exatamente. Ele não é um cidadão adequado e, portanto, a educação, segundo essa visão conservadora e uma visão de contenção de conflitos e tudo mais, esse cidadão liberto, ele não é ideal. Não é ideal. Né? Então, você tem que ter uma educação que controla a pessoa, você tem uma Exatamente. educação que ensina a pessoa a seguir regras e as regras que o grupo que está no poder quer. Exatamente. Aí é o perigo da coisa. A civilização, quando a gente fala de civilização, vamos considerar aqui para nós o que acontece do século XVII para frente. O mundo moderno, Revolução Industrial do século XIX e o que brotou somos nós. Vamos considerar isso, para a gente não ir muito para trás. A civilização ela vai se tornar cada vez mais complexa, os poderes vão se tornar cada vez mais complexos e diante dessa complexidade, obviamente que lei e regras é necessário. Limites são necessários. Hoje está muito em discussão qual é a liberdade de expressão e tudo mais, mas o fato é que para que exista essa civilização, os limites são necessários. A grande questão é quem determina esses limites? Quais são esses limites? E aí você tem que ter uma participação, por exemplo, uma participação mais democrática, no sentido de criar as leis. Fundamental. Né? Quando você cria uma lei, você não pode simplesmente delegar isso a um grupo de pessoas, deputados, senadores, para criar essa lei sem você participar, sem você debate. Interferir nesse processo. Então, quando você tem um governo que não permite a participação e a interferência da população, você não tem um governo democrático, minimamente democrático, por todos os defeitos que a democracia tenha. Exatamente. Aí vai entrar, José, a questão que a gente introduziu aqui no vídeo, né? Dos dois tipos, duas formas de limitação, né? Aliás, duas formas de educação. Uma por uma limitação pelo próprio conhecimento e uma educação para o espírito. Nesse ponto a gente atinge a suprema importância da educação para o espírito. Por quê? Porque a gente tem que pensar, né? Isso que eu vou parecer aqui é muito ideológico, mas isso não existe. Não, tudo bem, quer dizer, na verdade existe, deveria existir em maior escala. Seja a civilização, a educação, a formação técnica, todos os níveis de conhecimento, incluindo aí conhecimento religioso, que a gente não quer se afastar disso, não é essa a questão, né? Democraticamente é permitido e deve ser incentivado também conhecimento religioso, então não é questão de defender ciência, apagar, não é isso. Mas a educação para o espírito, não no sentido religioso agora, no sentido filosófico, ela é fundamental. Por quê? A civilização, a escola, a técnica, o trabalho, a organização política, isso é em prol do desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano deveria estar acima disso tudo. Ele é o principal objetivo. Sim. Por quê? Porque se nós hoje temos celular, tem a câmera, tem o vídeo, tem a comunicação com as redes sociais e tudo isso que a gente desfruta com civilização, a gente só conseguiu atingir isso pelo desenvolvimento e pelo viés da evolução. Nós não somos mais hominídeos ali contidos naquele ambiente, dependendo de ser um caçador-coletor. Então, se existiu evolução, existe uma ética que nos obriga a continuar, a dar continuidade a essa evolução. Nós recebemos isso e temos que entregar isso. E aí vem a educação para o espírito. Ela é um aditivo à educação técnica. E eu faço aqui a crítica que eu vejo que é o que mais nos falta. A gente não tem muito a ideia e a noção dessa importância da educação. A gente pensa na educação dentro da civilização como um veículo para você ter uma vida boa, ter dinheiro, ter um carro, enfim, eu vou ser cidadão porque eu estou inserido na cidade, eu posso ir no shopping, é um meio, né? E na verdade a educação para o espírito é um objetivo, por quê? Porque nós recebemos uma carga evolutiva muito grande e, eticamente falando, nós temos uma obrigação de devolver essa evolução para a continuidade da espécie. Eu acho muito absurdo, nem é o tema do vídeo, aliás, isso é um tema bom para a gente conversar num vídeo posterior, mas eu vejo pessoas falando assim, eu gosto mais dos animais do que do ser humano. O ser humano destrói o mundo, o ser humano não se suporta, tudo mais. Tudo isso é verdade, mas assim, nós temos que ter orgulho de ser humano. Porque se você é contra a sua própria espécie, daí para frente nada mais funciona. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, essa ideia de educação para o espírito, né, não é pensar que está tudo bem, que a gente é poeira das estrelas, é uma coisa cósmica e tudo muito positivo. Não, nós temos muitos desafios, tem muita coisa errada, o planeta sofre muitas ameaças por conta do próprio homem. Enfim, pegaria uma linha aqui da filosofia de um filósofo chamado Schopenhauer, que é um pessimista, mas esse pessimismo é necessário, né, para você ter aquele choque e pensar, não, veja bem,
para onde estamos indo. Então, a educação para o espírito ela é importante. Eu acho que é o adendo que nos falta para ter uma educação de contenção, uma educação social de melhor qualidade. Falta espírito. Sim, e aí a gente tem o papel do professor, né? Que o professor é uma ferramenta, Sim. Ele é um meio, ele é um guia, né? Como a gente costuma falar ultimamente. Mas o professor, ele não pode ser a pessoa que transmite o conhecimento de forma mecânica, né? Eu falei isso em outro vídeo, por exemplo, em relação à empatia. Porque se você olha o seu aluno só como alguém que paga a sua conta, como alguém que você só presta um serviço, você não tem um sentimento, você não cria uma necessidade de passar para ele emoção. Exatamente. A educação não pode ser só razão, ela tem que ter um pouco de emoção, ela tem que ter subjetividade, você precisa relacionar o seu aluno com a realidade que ele está vivendo, você precisa entender um pouco. Quando eu postei o vídeo sobre empatia dos professores, alguém me criticou, disse, mas como é que a gente vai ser empático se o governo não paga bem, se o governo não faz o quê? Se a gente vive mal, se o professor é maltratado. E aí não é uma questão só de ganhar bem ou de ganhar mal, é uma questão inclusive de sobrevivência. Sim. Porque quando você trata o aluno mal, evidentemente que você vai ter um tratamento ainda pior, né? Se ele já é um aluno problemático, você trata ele mal, você vai criar um choque que vai acabar te piorando a vida. Exatamente. Isso falando do ponto de vista do professor, da saúde do professor. Exatamente. Mas aí o professor, ele tem um papel justamente de provocar o aluno, de achar meios. O que é difícil, é lógico que é difícil, Sim. mas é achar meios de fazer com que o aluno pense, Sim. né? E aí você também não pode ficar preso só no conteúdo em si. Você precisa tentar fazer o aluno pensar. Sim. Né? E pensar não é necessariamente que filósofo desenvolveu tal teoria, que historiador que fez tal coisa, que personagem histórico fez não sei o quê. Não é só isso. É ele tentar entender por que ele está estudando aquilo lá. Mas eu estudo história para quê? Para que isso serve? Aí a gente tem que mostrar que não é só uma função no sentido de um resultado financeiro, mas é no sentido da gente entender realidades. Não é só o que a gente chama de utilitarismo, utilitarismo, né? Da gente pensar a sociedade, pensar as realidades que a gente tem, né? Da gente se relacionar melhor com as pessoas, inclusive, que o professor acaba tendo um papel assim. Exato. Né? Quando você pensa em filosofia, você não pensa só em teorias filosóficas, você pensa como a pessoa se relaciona na sociedade, como ela pode se relacionar melhor na sociedade. Daí é uma forma de abordar, por exemplo, o ensino religioso também. Exato. Né? Que não é só, você não pode só ensinar uma religião, você tem que pensar a religião no sentido geral. E o próprio efeito, por que nós, seres humanos, temos religião? Exatamente. E isso é uma questão dentro do ensino religioso que eu acho que é extremamente importante você inserir isso na cabeça dos pequenos ali. Por que temos religião? Por que isso é um valor humano? Por que isso é um efeito da existência humana? Poderia não ter, mas tem. Mas você concorda ou discorda? Então, antes de concordar ou discordar, a gente tem que entender o porquê que isso existe. Então, exatamente. Você colocou aí essa questão do utilitarismo, né? Falando de professores. Professor vale muito. Não é porque nós somos professores, né? Mas também por isso. Mas assim, o professor é uma figura fundamental para a sociedade. Mas o que você acha que diante da tecnologia essa figura vai ser substituída? Não, ela até pode ser. Jamais. Ela até pode ser na prática, mas é uma prática errada. Vai ser um erro, depois vai ter que ser reparado. O professor é um agente social de alto e grande impacto. Quem tem um bom professor, todo mundo tem um bom professor, porque tem muito professor, desculpe falar dessa forma aqui no seu vídeo, tem muito professor picareta, mas tem muitos excelentes professores. Mas tem mesmo. Tem muitos excelentes professores. E quem está diante de um excelente professor sabe o quanto esse professor ele tem a capacidade de afetar vidas. Então, o professor que tem essa consciência, esse compromisso, de novo voltando para o tema da educação. A educação de contenção, então é o professor da nota, é o professor que existe isso, é preciso, né? Todo o processo escolar, pedagógico ali, mas o professor que consegue entender, tem uma filósofa que eu gosto bastante, a Viviane Mosé, ela fala o seguinte dentro do vídeo dela: eu não sou professora de geografia, eu sou professora de matemática, eu sou professora de história, eu sou professora de gente. Antes do conteúdo tem a pessoa, e aquela pessoa tem uma história, aquela pessoa vai ter uma trajetória, e o professor na frente dessa pessoa, ele se torna uma referência. Então o professor José dando aula de história, ele é a referência de história para aquele contingente. O professor José é a referência de história como ser humano.
Então, o professor, ele vai despertar essa vontade de entender a história. Ou ele vai obrigar a pessoa a responder aquilo que você passa como conteúdo. E vai cobrar isso, que é uma coisa que você colocou aí, a questão mecânica do ensino. Mas quando a gente tem, de novo, voltar aqui, o compromisso com a ética pelo desenvolvimento humano. Por quê? Porque nós somos criaturas que têm a possibilidade de evoluir, então a gente está comprometido com a evolução. Aonde mais, se não na sala de aula, é onde isso acontece de um modo mais sério. Olha a importância do professor. Os pais estão ali depositando a confiança que você está agindo na vida daquelas... A gente está falando de criança mais ensino médio e tal, mas né, isso acontece em todos os níveis, né? Mesmo inclusive na faculdade, no doutorado, né? E tudo mais. O papel do professor é fundamental. Então, o que eu gosto, quando eu tenho a oportunidade de falar para professores, é que você tem que ter muito orgulho da sua profissão. Ah, mas é muito desvalorizado. Isso é um problema deles. Eles não nos valorizam, é um problema deles. Mas nós temos que nos valorizar e entender o quão, né, é grande a nossa... Saber separar. Uma coisa é você ser desvalorizado, outra coisa é você fazer um mau trabalho porque você não quer fazer um bom trabalho. Exatamente. Porque a gente tem essa situação, infelizmente, né? A gente sabe que existem professores que não fazem um bom trabalho porque, eu não vou fazer, porque não sei... Sempre arrumam uma desculpa. Exatamente. Infelizmente é assim. Acontece. Não deveria, mas acontece. E aí a gente teria também, para a gente encerrar esse assunto sobre a importância da educação, não que a gente vai, evidentemente, encerrar completamente, porque sempre tem coisa, né? É uma introdução, né? Deixar aquela pulga atrás da orelha. Mas aí a gente pode pensar o ponto de vista de cima, né? Do Estado e da escola, o papel da escola com relação ao professor. E aí a gente vê a questão da desvalorização, a gente vê a questão do tratamento da escola em si pelo Estado. Certo. Você vê, por exemplo, como é que o Estado desenvolve políticas educacionais, né? Sim. A gente tem ideias, mas aí existe uma política educacional que engessa a gente, que não deixa a gente trabalhar, que fica vigiando. A gente tem diretores que são assim. Sim. Se você desenvolve uma ideia muito diferente do que ele espera, ele acaba te cerceando, ele te vigia, ele te limita. Né? E aí tem aquele aspecto do controle, da censura do que você pode ou não falar. Sim. Né? A gente não, evidentemente você tem que ter uma balança ali para você não falar qualquer coisa na sala de aula também. Exato. Mas aí se você tem um controle desse tipo, né, um controle cerceador, você acaba limitando o que o professor pode fazer. Às vezes ele quer se sentir livre para conversar com o aluno, para se sentir mais próximo do aluno, e a escola não permite. É muito particular o que eu vou falar, é uma visão minha muito particular, assim. Eu acho que... Aliás, eu até retiro a palavra eu acho. Né? Eu vejo desse modo, dentro da minha modo de ver, eu vejo como uma certeza, não é eu acho. Você tem dois tipos de professores dentro hoje do Estado. Você tem o professor que tem uma mentalidade de trabalho, é minha fonte, meu ganha-pão, e termina aí. Né? Não vou nem aqui questionar se tem qualidade ou não esse professor, mas o foco dele é o ganha-pão. E você tem, dentro dessa minha visão particular, o professor intelectual, que eu acho que esse é o papel correto do professor. Como eu falei, o professor vale muito, o professor tem uma função social e uma função intelectual dentro da entidade chamada Estado. E o Estado precisa de um intelectual para pensar além do Estado. A educação precisa do intelectual para pensar além da educação, para pensar além do emprego, além da nota, além, enfim. Tá? Então, esse professor intelectual, ele é uma minoria dentro da escola e do sistema de educação. Razão pela qual a educação tem tanta dificuldade de mudança. Porque se a gente for observar dentro da história, os grandes impactos que tiveram na sociedade, peguei ali o recorte do século XVII para frente, foram causados pelos intelectuais. Por quê? Porque são pessoas que se dedicam às ideias. Cada um na sua área, mas são pessoas dedicadas às ideias. E, de novo, o ambiente escolar é onde pode acolher esses, né, tipicamente onde poderia acolher esses intelectuais. Eu acho que, então, a principal função do professor é a figura do intelectual. O aluno, ele vai idolatrar o jogador de futebol, ele idolatra o empresário, ele idolatra, enfim, né? Eu não digo idolatrar, mas por que não ele ter a referência de que ser um intelectual é necessário, é bacana, é bonito, é correto, eu também quero ser como ele. Essa é uma figura do professor que eu gosto de nutrir. Essa revolução da educação do Estado tal, ela não virá do Estado, ela virá dos próprios professores intelectuais. Por isso que é uma luta difícil, porque nós somos uma minoria. É necessário vários outros artifícios, a gente pode, né, sindicalismo e tudo mais, isso faz parte daquela outra educação que é necessária, mas essa estrutura mais profunda, ela é uma discussão filosófica, ela é uma discussão psicológica, ela é uma discussão muito mais humana do que uma técnica, uma implantação técnica. O novo ensino médio, por exemplo. Sim.
A gente tem uma política educacional que valoriza o empreendedorismo. Exatamente. Mas aí se a gente tem só empreendedorismo e não tem reflexão, que você diminui as disciplinas de humanas, sim, que tipo de cidadão que você vai formar? Que tipo de pessoa você vai formar? Né? Um cara que cria ideias, que elabora uma empresa no ensino médio, mas o que ele vai fazer com isso? Né? E quando ele se deparar com a realidade do capitalismo, por exemplo, que não é uma facilidade, é muito bonito quando você está no ensino médio, você não tem que pagar a conta, você imagina, né? Não tem todo caso, né? E sabe que tem muita gente no ensino médio que trabalha. Não, sim. Supondo, né, que a pessoa não trabalha e ela está numa outra realidade ainda, ela está numa realidade de filho que é sustentado pelo parente, né, meu pai, mãe, enfim, o responsável. E aí você tem uma nova realidade depois do ensino médio. Como é que essa pessoa vai viver essa nova realidade se ela não foi preparada para isso? Se ela não refletiu sobre a sociedade, se ela não refletiu sobre os problemas, os pontos positivos da sociedade. Então a gente está vivendo um momento que é muito ilustrativo desse sentido. Exatamente. Né? Como é que o ensino médio pode ser libertador se eles preparam empreendedor e não pessoas que refletem, pessoas que pensam, pessoas que têm uma preparação no sentido básico de você poder falar, de você poder discutir, de você poder se relacionar. Uma figura na qual eu me centro muito mesmo é o Darcy Ribeiro. Estou terminando de ler mais uma vez ali O Povo Brasileiro e tudo mais, mas enfim, eu acho que o Darcy Ribeiro é um grande intelectual, foi professor, né? Enfim, mas também tem uma obra extensa ali na antropologia e tudo mais. Mas enfim, você pega essa obra, deixando como referência aqui O Povo Brasileiro, a gente consegue identificar ali que o Brasil, desde o começo, desde a sua descoberta, né, da sua invasão ali, a formação do que viria a ser o povo brasileiro é uma formação entre uma pequena elite que manda e uma grande massa subalterna. Basicamente ali, conforme você vai mais para trás, escravizados e negros e índios e depois os descendentes desses, mas é uma massa controlada por uma pequena elite que era uma elite de exploração, era uma elite que estava dentro daquele terreno ali que era o Brasil, que se apossava das riquezas e as transferia para a Europa. Então não era um país em desenvolvimento. A gente tem que entender que nós nunca fomos uma sociedade em desenvolvimento, nós somos uma sociedade preparada para o trabalho de exploração. Se você não é o dono, você não está no topo da cadeia, meu amigo, acredite, você está sendo explorado. É meio radical isso, mas o que isso tem a ver com a educação? A escola reproduz isso. Até hoje, a escola prepara os alunos para o trabalho. A escola tem como principal objetivo, dentro disso que eu estou fazendo, o trabalho. Então, novamente aquilo. É necessário isso? Claro que é necessário isso. As pessoas precisam comer? Claro que as pessoas precisam comer. Você é contra a pessoa entrar no Senai? Não sou contra a pessoa entrar no Senai, nada disso. Mas você precisa ir além disso. Como a gente fala empreendedorismo para uma sociedade que não pensa política, não pensa políticas sociais. A gente também não tem nada contra o empreendedorismo. A gente tem alguma coisa contra o simples fato de você preparar só um trabalhador, de você preparar um possível empresário ou coisa parecida que não refletiu, que não pensou, que não teve uma preparação sociológica, humana. Exato. O empresário num contexto moderno, contemporâneo, é alguém engajado com causas sociais. Ah, isso é coisa de comunista. Não. É alguém que entendeu que a posição dele não vai ser sustentada dentro de uma sociedade que não progride. E não progride o quê? Não só financeiramente, mas moralmente, espiritualmente, entende? Então, eu sou um empresário que não vou afetar o meio ambiente, eu estou preocupado com as causas do meio ambiente, estou preocupado com as causas sociais, estou preocupado com as causas morais. Aquele capitalismo que doa a quem doer do século XIX, para uma sociedade contemporânea saudável, ele já foi superado. Entre nós, não. Eu não estou nem discutindo se eu sou a favor ou contra capitalismo. A discussão hoje do vídeo não é essa, né? Mas o fato é que entre nós isso não existe. Ainda nós estamos, infelizmente, na escola preparando empregados, porque a escola não prepara empresários, a escola não prepara líderes, a escola não prepara líder religioso, não prepara líder político, não prepara líder para a educação, não prepara líder para a própria comunidade, não prepara pai de família, não prepara a mãe, não prepara a mulher para o mercado de trabalho, que é uma coisa extremamente moderna. Me atrevo a dizer que seus alunos são parecidos com os mesmos, porque praticamente são os mesmos, a gente dá aula nas mesmas escolas, mas assim, você não vê mulheres com sonhos. Entre o nosso nicho, você não vê uma menina falando, professor, eu quero ser arquiteta e ter um desenvolvimento de uma cirurgia. Não pensa nisso. Não, eu iria além também, a gente pode ver a questão do GLBT, por exemplo. Você não vê um GLBT não tem. Imaginando uma possibilidade. Ou pelo menos se ele não tiver dinheiro. Se ele tiver dinheiro, evidentemente, a família vai dar um suporte, ele vai se sentir mais confortável. Mas se ele for, por exemplo, um transexual pobre. Né? E se ele for negro ainda, piorou. Piorou. Né? Mas você percebe?
você vai ser educado, contido naquela sua realidade, é uma educação de contenção. Ó, você pode até aqui, daqui para frente, ele nem sabe o que existe. Ele se sente LGBT, ou ele se sente negro, ou ele se sente mulher, ele se sente pobre, instruído. Você não vê, tá? Tô generalizando aqui, eu concordo, tá? Mas é uma provocação. Você não vê um LGBT querendo ser um grande geneticista, um grande cientista, querendo desenvolver um melhor e maior telescópio. Eu vou trabalhar não na NASA, mas numa agência brasileira que vai colocar esse tipo de ciência de alto nível aqui. Não tem essa... Não estou associando que ele não tem porque ele é LGBT, mas eu estou dizendo o seguinte, a nossa educação, ela fixa certas qualidades nas pessoas que as fixam numa forma de sociedade que ela não consegue ultrapassar aquilo. Por quê? Voltando ali para o começo, porque falta espírito. Ele não consegue se entender como ser humano. Infelizmente, muitos professores e processo escolar reduz as pessoas a um número. O grande desafio para a educação é enxergar além desse número, enxergar que nós somos uma forma de vida extremamente capacitada para a evolução. Nós recebemos essa evolução e nós temos, assim, uma obrigação ética. Isso para o filósofo é muito importante e sério, né? Uma obrigação ética. Nós temos a obrigação ética de dar continuidade a essa evolução. E o caminho é o caminho do espírito. Isso é um outro vídeo, depois a gente explica porque não é a religião, mas enfim. Então, concluindo o nosso vídeo, a gente quer dizer o seguinte, que pra gente ter uma sociedade onde a educação ela é libertadora de verdade, a gente precisa de mudanças, a gente precisa refletir, a gente precisa colocar essas questões, a gente precisa provocar as pessoas para pensar, que a gente não pode simplesmente aceitar as políticas educacionais que são impostas, a gente não pode aceitar só porque são ideias da moda, como empreendedorismo, como a criação de um universo onde as pessoas estão sempre querendo mais, né? Meritocracia. Byung Chul Han, o próprio Bauman e vários outros caras que falam nesse sentido de que na sociedade neoliberal, na sociedade que a gente vive atualmente, você tem uma exigência cada vez maior que é lançada sobre o aluno, que ele tem que vencer, ele tem que ser uma pessoa de sucesso e que para ter sucesso ele não pode perder tempo com humanidades. Então, basicamente, o que a gente precisa é de uma sociedade que pense, uma sociedade que valorize a educação e de uma educação que seja libertadora de verdade. É isso, basicamente. É isso, né? Educação lida com pensamento, pensamento para o ser humano vale ouro. Acho que é isso. Você. Então é isso, a gente vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais.